A paz do Senhor Jesus, bem-vindo vocês todos a mais um devocional nessa quarta-feira, cujo tema, meu coração é só do Senhor? Seu coração é só do Senhor? Vamos meditar nos capítulos 14, 15 e 16, mas mais no 14, alguns versículos de 2 Crônicas, né? Sobre a vida do rei Asa, para que nós possamos aprender, verificar, né? Vigiar, ver como anda o nosso coração, se é totalmente do Senhor ou nós estamos com algo escondido, né? Vamos lá. No capítulo 14 de 2 Crônicas, capítulo 14, verso 9 até o verso 15. Vamos lá. Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e eles se separaram para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa nos socorrer numa batalha entre os poderosos e o fraco? Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Ó Senhor, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos, atacaram todas as cidades do redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido, né? E saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. E também atacaram as tendas dos donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Que o Senhor nos ajude nesse momento, nessa meditação. Senhor Deus, nós pedimos nesse momento que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Que o nosso coração continue firme em Ti, Senhor. Que o Teu amor por nós prevaleça, Senhor, que a Tua promessa seja prevalecente em nossa vida, meu Pai. No nome de Jesus. Amém, amém. Quem foi Asa? Asa, bisneto de Salomão, tetraneto de Davi. Asa, filho de Abias. Quando seu pai Abias morreu, isso diz no verso 1 do capítulo 14, Asa reinou no seu lugar. E nos primeiros 10 anos do reinado de Asa, houve paz na terra, assim que diz aqui. E diz por quê? Porque Asa aboliu os altares. Asa, aqui o capítulo 14 até o verso 7, vai falar sobre os efeitos de Asa, né? Nesses versículos já começa uma reforma religiosa que vai se falar mais especificamente, né? Lá no capítulo 15, sobre as reformas religiosas que Asa promoveu em Israel após, começando por Salomão, né? A idolatria, o seu filho Roboão, Abias, o seu neto, e assim foi, e a idolatria estava surgindo no meio do povo. Por isso que fala que ele ordenou que Judá buscasse o Senhor, que ele tirou os altares, os postes, as colunas, sabe? A religião lá de Canaã, enquanto Israel tinha um lugar central, que era a morada do Senhor, a tenda, né? Ali o local do sacrifício, os cananitas tinham muitos altares, tinham muitos postes, muitos lugares de adoração. E o povo de Israel, o povo de Judá, tinham adquirido esses costumes. E diz no verso 8 que Asa, ele tinha um exército de 300 mil homens, com lanças e escudos muito grandes, e 280 mil homens de Benjamim, os 300 mil de Judá e os 280 de Benjamim. Então ele tinha 580 mil homens. E vem contra ele, o texto primeiro que eu li, vem primeiro contra ele o quê? Um exército de 1 milhão de pessoas, quase o dobro, né?
das pessoas. E ele então faz essa declaração de fé. Então nós podemos primeiramente ver nessa história de Asa uma declaração de fé, uma oração afirmando a sua fraqueza, né? Se humilhando diante do Senhor e falando que somente Deus poderia livrar. Por isso que ele fala aqui no verso 11, né? Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o mais fraco, né? O poderoso e o fraco, né? Podemos até pensar hoje na batalha da Rússia contra a Ucrânia. Mas aqui nós estamos orando, várias igrejas, as igrejas estão orando, pedindo ao Senhor, né, pela paz naquela região. E aquele homem poderoso, mas Deus vai ajudar nessa batalha. Então, ele faz uma declaração de fé. Além de ti, Senhor, não há quem possa, quer dizer, não havia ninguém que poderia socorrer numa batalha. Então, ele vai, ele vence, Deus ajuda ele vai lá, vence, e aí vem os etíopes são derrotados, e até o texto fala que essa vitória foi atribuída ao Senhor, porque fala, o Senhor derrotou. O exército de Asa lutou, mas quem derrotou os etíopes foi o Senhor, e eles assim fizeram, levaram muitos despojos para casa. E depois Asa faz uma reforma religiosa ali, né? E quando há um momento, quando ele volta dessa batalha, vem um profeta do Senhor, Azarias, falando com Asa, e fala assim, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Então, o que ele está falando aqui? Primeiramente foi uma confissão, aqui uma promessa condicional. A maneira de receber a ajuda do Senhor é buscar ao Senhor, é estar com o Senhor. Então, se vocês estiverem com o Senhor, o Senhor estará com vocês. Se vocês buscarem ao Senhor, o Senhor se deixará achar. Mas se vocês deixarem o Senhor os deixará. Então, aqui parece que foi até um prenúncio, assim, Deus já avisando. Asa, vigia, né? Vigia. Toma cuidado, você começou bem, mas agora vigia. E é interessante que ele vai fazer uma reforma religiosa, né? Que ele vai tirar os balaíns, vai reformar o altar, vai tentar acabar com toda a idolatria, né? E diz que ele representava tanto Judá como Benjamim, e ele buscava o Senhor. Só que com o passar do tempo, parece que Asa esqueceu, né? Esqueceu dessa declaração. Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele talvez tenha entrado na politicagem, né? Porque no capítulo 16, diz que o rei de Israel tinha feito uma aliança com o rei da Síria. E o que Asa fez? Ele pegou ouro, prata, ele mandou lá para Ben-Hadad, rei da Síria, e falou assim, desfaça a tua aliança com Israel e faça uma aliança comigo, rei de Judá. E isso não foi bom aos olhos do Senhor, porque aqui ele começou a deixar o Senhor. Ele esqueceu da promessa condicional. Enquanto vocês estão com ele, se o buscarem, ele se deixará achar. O Senhor estará com vocês, está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Era uma promessa. E Asa esqueceu o que ele fez. Para se livrar de uma aliança de dois povos que poderiam se unir contra ele, ele usou a política, usou as riquezas para tentar conter essa aliança entre esses dois reinos. E quando ele volta, Deus manda um profeta repreendê-lo, Anani, que falou, você confiou no rei da Síria. Isso no verso 7, segunda parte do verso 7 do capítulo 16. Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos.
O que Deus estava falando aqui, que o profeta falou, que Deus mandou falar assim, ó, não importa, se você tivesse confiado no Senhor, viria Israel, viria a Síria, e você teria destruídos, porque o interessante é que lá no capítulo 14, chama o exército de Asa de o exército do Senhor. Diante do seu exército, diante do Senhor. E fala assim, não é verdade que os etíopes e os líbios formaram um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor? Porque quanto ao Senhor, aos seus olhos, né, foi porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Aí diz assim o verso 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, lá, o que está falando, que aquela vitória lá de Asa sobre o etíope, né, o Zera lá, porque o coração dele era totalmente do Senhor naquele tempo, né? Naquele momento. Sim, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Aí a pergunta, que é o tema da mensagem. Seu coração é totalmente do Senhor? Você só tem buscado ao Senhor ou tem buscado outros meios, né? Tem confiado naquilo que não agrada ao Senhor? Tem confiado nas suas riquezas? Tem confiado em amigos poderosos para resolver problemas, ou você tem realmente se entregado totalmente ao Senhor? Então, assim, aquele cujo coração é totalmente dele, aí vem a reprimenda, nisso você cometeu uma loucura. A Bíblia sempre chama-nos para nós termos sabedoria, né? Termos sabedoria. Aqui fala que você deixar de confiar no Senhor é cometer loucura, né? Por isso, de agora em diante, haverá guerra contra você. Foi a promessa condicional. Enquanto você estiver com o Senhor estará com você. E Asa, em vez de agir como o seu tetravô, Davi, que quando ouviu uma reprimenda do profeta do Senhor, ouviu Deus repreendendo ele, né, Davi reconheceu os seus erros e buscou ao Senhor. Mas Asa não. Seguindo outros reis de Israel, de Judá, o que ele fez? Ele prendeu o profeta. Ele ficou indignado contra o mensageiro, né? E lançou ele na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. E Asa aí, diz assim o verso aqui, o 10, que ele começou a oprimir outras pessoas. Ele ficou tão bravo que ele começou a oprimir o povo. Ele esqueceu-se do Senhor. Ele era um bom rei, mas ele esqueceu do Senhor, e quando ele cometeu o primeiro deslize, que o Deus mandou um profeta, lembra que Deus ama e corrige a quem é filho, e ele esqueceu disso, e ele ficou indignado contra o Senhor, seu Deus, ele ficou amargurado, e ali ele não buscou mais o Senhor, e ele persistiu nesse erro, nessa amargura, porque diz assim, que depois, né, no 39º ano dele, já quase 40 anos do seu reinado, Asa contraiu uma doença e ficou doente dos pés. E essa enfermidade era muito grave. E diz o verso que ele procurou os médicos, mas ele não recorreu ao Senhor. Ele não foi lá falar com os sacerdotes, ele não foi falar com os profetas, ele não buscou o Senhor, ele não pediu oração, ele não se humilhou diante do Senhor, de um coração que buscava a Deus, que sabia que só Deus poderia livrar o mais fraco da mão daquele que é muito mais forte. E ele passou a ter um coração duro. Ele se rebelou contra o Senhor. Qual que é a mensagem de nós hoje para responder essa pergunta? Seu coração é totalmente do Senhor? Seu coração é aquele que, quando Deus olhar para você, Deus vai dar força para você porque o seu coração é totalmente dele? Jesus fala assim, citando Deuteronômio, que amará o Senhor acima de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, totalmente do Senhor. Seguindo o Shemos lá do mesmo capítulo de Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor, Ele é o único.
Mas esse rei, ele esqueceu que o Senhor, seu Deus, era o único, que era o único que poderia resolver todos os seus problemas. Ele se desviou dos seus caminhos. E nós? A Bíblia fala para nós orarmos e vigiarmos. Pedro fala que o diabo entra de redor como um leão procurando a quem possa tragar. E talvez lembremos até as palavras de Jesus. Jesus falou para Pedro: o diabo pediu para cirandar você, mas eu intercedi por você. Então, o que nós devemos fazer é orar e vigiar, buscar, verificar o nosso coração. É tão fácil nós acharmos defeito nos outros, pecado nos outros, mas e os nossos pecados? E o nosso desvio, nós estamos confiando em outra coisa. O nosso coração é totalmente do Senhor? Pense nisso, né? Porque a promessa dele é assim: se nós estivermos com ele, ele está conosco. E todas as vezes que nós o buscarmos, nós o encontraremos, porque ele está buscando nós antes, né? Todas as vezes, é o que diz o verso aqui, a promessa de Deus, né? No verso 2 em diante. Asa, e todo Judá e Benjamim escute: o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Então, agora é hora, né, de nós orarmos, verificarmos, pedir perdão ao Senhor, todas as vezes que nós estamos confiando em algo mais do que ao Senhor. A Bíblia não fala que é errado você procurar médico. Não é errado. Mas quando nós esquecemos totalmente de buscar o Senhor, deixando a amargura, a falta de fé, ou quando Deus não faz aquilo que nós queremos fazer, Deus não deixa nós fazermos aquilo que nós queríamos, quando Deus vê que nós estamos desviando, nós sermos repreendidos por Ele, nós viramos as costas, ficamos bravos com os irmãos, ficamos bravos com a igreja, né? Bravos com os mensageiros, bravo com a palavra de Deus. Vamos orar, pedir que Deus, né, nos oriente, nos fortaleça, que nos mantenha sempre em suas rédeas, que todas as vezes que o profeta do Senhor vier nos chamar a atenção, que nós possamos fazer como Davi: pequei contra o Senhor, e buscar as misericórdias do Senhor, porque ela não tem fim. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por essa palavra falada. Que agora, nesse momento, Senhor, cada um que esteja ouvindo, Senhor, se por algum momento ele se desviou dos teus caminhos, Senhor, confiou em algo, alguém que não deveria, Senhor, e agora, arrependido, ele busca, Senhor, retornar a Ti, Senhor. Receba, Senhor. Agora quer entregar o seu coração somente a Ti, somente a Tua palavra, Senhor, somente nos Teus desígnios, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Ouça a oração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos tornando nova criatura, meu Pai. Em nome de Jesus. Terminamos assim essa meditação, que essa palavra possa ter falado terrivelmente no seu coração, grandemente em seu coração, para que você possa assim, mudar suas atitudes e viver diante do Senhor e honrar bem a Ele, que Ele vai te honrar. Amém.